questão dos planos de gestão territorial aqui de Elvas, mas dada a hora vou ser o mais breve possível. Deixa-me só ver. Das questões dos planos e porque tinha a ver com o que se falou no início da segunda de abertura, relativamente às questões de estratégia e de gestão deste tipo de conjuntos. Para tal, e não obstante o processo classificativo ter sido concluído com sucesso, entende ser necessária o estabelecimento de mecanismos de natureza administrativa, de regulamento administrativo, que de uma forma operativa façam e forneçam equidade, transparência e capacidade de gestão aos sítios. Nesse sentido, esta matéria normalmente é um pouco árdua. Estes trabalhos que vos vou descrever sucintamente foram elaborados por um conjunto de quase uma vintena de profissionais, porque o desafio era fazer não só o plano de salvaguarda do centro histórico, como o plano de salvaguarda e gestão das fortificações e ainda o plano de urbanização, todos num pacote e de uma vez só. O que obrigou à criação de uma equipe mais alargada, à seleção de profissionais da região com experiências diversificadas na privada, na pública, na lógica associativa, de forma a que pudessem fazer contributos diferenciados e o mais avalizados possíveis. A maior parte deles estão aqui presentes. E estes planos tentam e têm como objetivo, fundamentalmente, dar lógicas de intervenção, equidade e alguma transparência a estes processos. O primeiro desafio era tem a ver com a questão da simultaneidade. A simultaneidade territorial tinha a ver com trabalhar os planos como se fossem matrioscas, aquelas bonecas russas dentro umas das outras, e ter um plano do centro histórico, que depois seria envolvido pelo plano das fortificações, por sua vez seria contido pelo plano de urbanização, mas sabendo que a Serra do Forte da Graça, onde nós estamos, estaria fora do perímetro urbano. Portanto, havia aqui já logo à partida uma série de pequenas aparentes contrariedades espaciais. E para além disso, quando foi do processo de classificação, foi cartografado a área do aqueduto só até aos Chafariz de Al-Rei, depois teve de ser ampliado pelas ramificações que depois também transcendiam o processo do próprio perímetro urbano, o que levou mais tarde a uns atrasos que não são aqui neste momento referidos na ordem administrativa por falta de cartografia homologada. Para obviar e conseguir trabalhar eficazmente em prazos curtos com 3 planos em simultâneo, estabeleceu-se uma equipa pluridisciplinar que aqui vem, com as especialidades e com os nomes das pessoas que colaboraram. Primeiro criou-se uma equipa de coordenação estratégica que trabalharia um primeiro documento inicial de formulação e equação. A seguir, haveria uma constituição de 3 subequipas para as 3 planos de trabalho, que eram os núcleos duros de cada plano, tutelados sempre por um arquiteto e um arquiteto paisagista, e fundamentalmente uma equipa final de comunicação para o trabalhar dos elementos de comunicação. Isto depois não funcionou tal e qual, mas era um esquema teórico que pensámos tentar, com isso, responder à simultaneidade e à pressão do tempo. Elvas encontra-se, isto é uma coisa que para nós é importante, normalmente, em planeamento, estas questões nunca são vistas. Nós temos aqui um troço do mapa de Portugal contendo a Extremadura e a Andaluzia e vemos a vermelho, aquele círculo vermelho é Elvas. A dimensão dos círculos está afetada da correlação populacional das vizinhanças. Nós temos uma malha urbana em Portugal e no Alentejo muito mais fraca que a da nossa congénere, da nossa vizinha Andaluzia. Como se podem ver Elvas, Porto Alegre quase a mesma dimensão e Ponte Souro no distrito, Évora como o grande centro do Alentejo e Beja como o subcentro. Temos aqui depois as conurbações do Alentejo Natural, que eu não referi. Vê-se mal, mas vê-se círculos de 50 km, 100 km e 150 km de distância.
Vemos o gigante Badajoz aqui ao lado e em proporção da dimensão, Mérida, Almendralejo, a conurbação Vila Nova de La Serena, Dom Benito, Cáceres e Placência. Para ver todas estas cidades, 3 delas são maiores ou iguais a Évora. 3 delas são muito maiores que Évora. 2 delas são quase iguais a Évora. E a conurbação de Vila Nova de La Serena, Dom Benito, nenhuma sendo maior que Évora, o conjunto das duas é maior que Évora. E a maior parte delas, nós nem sequer conhecemos que elas existem. Exceto Cáceres, Mérida e Badajoz. E isto está a nem 100 km delas. Portanto, esta força e da intervenção e da fluidificação da economia, da cultura e das pessoas, hoje em dia é muito mais ágil, as distâncias encurtaram-se, os tempos encurtaram, e isto era importante para nós integrar em termos de planeamento. No distrito, e muito rapidamente, no distrito, desculpem, enganei-me aqui na instrução, é esta. As correlações do distrito são estas, Elvas praticamente igual a Badajoz, o João Paulo falar-vos melhor disso a seguir. A seguir temos Ponte Soro e Campo Maior. Castelo de Vide e Nisa aparecem no segundo plano. Nisa, como é mais difusa, tem freguesias com alguma força, aparece com aquela dimensão, mas o próprio povoado de Nisa não tem essa força. Portanto, este distrito, como se sabe ou não se sabe, é o distrito menos populoso de Portugal. E nós estamos nesta ponta encostados a Badajoz. Isto é constatativo e nada mais. Entretanto, também como lógica de abordagem de planeamento, mas não muito usual, que tentamos fazer uma abordagem emocional ou sensorial à cidade de Elvas. Isto é, quisemos identificar o que diferenciava Elvas de Estremoço, de Campo Maior ou de Porto Alegre ou de Évora. O que é que Elvas tinha diferente das outras dentro de um contexto alentejano, como é óbvio, não é? Ou de um contexto reiano. E com isso definimos grandes grupos. O que é que eram as instituições de Elvas, o que é que eram os objetos que marcavam ou não Elvas, o que é que eram as lógicas imateriais que Elvas caracterizavam Elvas. Elvas tem aqui uma pequena graça, que é o jogo do toque e foge, ou o jogo do apanha. Em Elvas chama-se tênsia, como deturpação de tenla. Só os elvenses é que sabem isto. Quem não é elvense nem isto sabe. Está aqui pessoas a rir-se já que jogaram a tênsia. Os outros sítios do país, mesmo em Évora ou em Estremoz, joga só toque e foge ou apanha, ou apanhada. Em Elvas joga só tênsia. Este projeto chama-se Tênsia. Tem aqui o nome de código Tênsia. Aqui mudou para Elvas Marca. Portanto, são referências construídas, o Aqueduto da Amoreira, o Cavalinho, que é a Fonte da Misericórdia. Cá em Elvas, a Fonte da Misericórdia chama-se o Cavalinho, carinhosamente. Porque tem o Dom Sancho a cavalo, uma imagem equestre do Dom Sancho, é o Cavalinho para os elvenses. Ninguém sabe o que é a Fonte da Misericórdia, é o Cavalinho. E estas questões, para nós, foram listadas e equacionadas como suporte de contextualização e referência para o próprio plano. Deixa-me ver com esta aqui, fiz-me aqui uma ficha, que eu tenho aqui a fechar este. Ok. Gizámos graficamente aquilo que o Rui acabou de fazer por fotografias, desde o princípio, a primeira cerca, a segunda cerca, os arrabaldes da cerca, a terceira cerca, como são os movimentos feitos dentro da terceira cerca até se chegar à quarta cerca, e a quarta cerca hoje em dia depois até ao Forte da Graça. Não evoluímos, temos outra evolução até ao século XX e até ao século XXI, mas não traçamos para aqui, porque neste momento não nos interessa para já. Neste momento. Constata-se aquele problema que é comum a toda a Europa e ao interior, crescimentos urbanos versus decréscimo demográfico. Este é uma drama e uma fatalidade que não é original, é mais uma. E chegamos então à elaboração dos 3 planos. Como o tempo urge, eu não vos vou amassar muito com a questão dos 3 planos. Tenho aqui uns documentozinhos. Tenho aqui uns documentozinhos para vos mostrar os conteúdos, mas não vos vou mostrar os conteúdos porque torna-se um pouco árido. Vou-vos mostrar apenas os grandes grupos de propostas que se fizeram, porque os conteúdos, por outro lado, são os clássicos dos planos. Há umas exceções. Fizemos uma coisa que eu gostava de vos mostrar, por acaso, que é, nestes planos fez-se uma coisa que normalmente
normalmente não tinha sido feita, não sei se agora já começa a ser feita, que é uma análise visual e de contaminações visuais e de recomendação de previsões dos impactos visuais do estabelecimento de infraestruturas construídas, ou estruturas construídas na paisagem urbana. Porque ela vai sentir algumas agressões, por motivos de ordem vária e de algumas não de consciência de facto, e é importante começar a precaver quando se intervém, quais são as consequências. Para isso, fizemos uma lógica de levantamentos sistemáticos que nos levassem a conseguir antever impactos futuros. Como fizemos, desenhámos as contaminações e os impactos no caminho de ronda da fortificação e todas as entradas. A Estrada da Ajuda, a Estrada de Badajoz, a Estrada de Campo Maior, a de Jurumanha, a de Lisboa, ou Borba, ou Estremoz, ou Vila Viçosa, a de Porto Alegre e a de Vila Fernando. Vou-vos mostrar, por exemplo, aqui a questão do caminho de ronda. A maior parte destes desenhos, os desenhos foram elaborados por um colega que não sei se está presente, que foi o arquiteto João Sequeira, que pretendemos ir identificando cada imagem e depois, com o desenho, de facto, ajuda-nos a identificar contaminações. Neste caso, não temos nenhuma especialmente, porque estão marcadas a vermelho. Neste caso, aqui ainda não. Por exemplo, aqui está a subestação da EDP. Aqui quase não se nota, mas fomos cartografando e desenhando, porque o desenho permite eliminar contaminação visual e ir acertando e registando as contaminações positivas e negativas, de forma que daqui a amanhã se possa trabalhar e tendo este registro fotográfico e o registro desenhado, quando houver alguma nova intervenção, possamos avaliar impactos sobre diferentes pontos de vista com este registro sistemático. Isto fizeram-se mais, penso que de quase 400 tomadas de vista e 400 desenhos. Só este trabalho é um livro dentro do plano, é uma obra. Voltando aos planos. E as propostas fundamentais, os grupos de propostas fundamentais que se criaram para cada um, eu vou abri-los todos. Para os 3 planos, à parte das medidas normais de gestão que são inerentes à questão dos planos municipais de ordenamento do território, há uma questão recorrente nos 3 planos e que transversal e que já vem indicada no relatório do ICOMOS, quando se dá o processo classificativo, que tem a ver com a questão da circulação, do estacionamento e das acessibilidades. Esta questão, hoje em dia, é determinante. Por todos os motivos mais alguns. Porque é uma questão que tanto serve a visitantes como a moradores, é uma questão que tanto serve a utentes, sejam utentes aos helveses que não moram dentro do centro, e que é importante até do ponto de vista cenográfico, porque hoje em dia a sobrecarga automóvel, não falando sequer da questão de circulação, contamina visualmente a fruição visual da cidade. E esse para nós é um ponto muito importante, porque a cidade, se é visitada, também é registada fotograficamente, é fruída visualmente e há carros por todo lado. E isso, para nós, é importante que, se a pouco e pouco, se consiga que se vão criando com as populações de mecanismos de valorização cenográfica ou do potencial cenográfico da cidade. Há uma série de propostas no plano do centro histórico, como a criação de jardins imprevistos em casos que têm a ver com estudo e com investigação. Por exemplo, o chamado antigo cemitério da Madalena, que teve um horto botânico de apoio ao Hospital de Misericórdia, recriar esse horto botânico, revivificar os claustros com os seus hortos botânico-medicinais, de forma a não criar os chamados jardins do centro, que isto é uma urbe, não tem esses jardins, mas existiam todos estes ambientes internos, estas internalidades, foi daí que chamávamos de jardins imprevistos. A chamada Elvas Oculta, especialmente árabe e judaica, ou criptoelvas, que o Rui também falou,
que deve ser começado a ser estudado e divulgado e operacionalizado. Todo este percurso da segunda cerca é importantíssimo e fantástico para poder fruir-se. As questões dos diferentes roteiros e passeios por Elvas, a reutilização dos edifícios e dos espaços, que é óbvio, não é? Na questão das fortificações, o estabelecimento de promenadas periféricas que façam fruir o objeto de fortificação, as fortificações, os objetos os baluartes e as diferentes componentes das fortificações, a requalificação do espaço público onde é preciso, porque neste projeto das fortificações encontram-se a maior parte dos bairros extramuralhas do perímetro urbano. Portanto, quando falamos de requalificação do espaço público, é que se consegue ter neste momento alguma qualidade urbana dentro do centro histórico, a nível do espaço público, o mesmo talvez não aconteça em alguns dos bairros e é importante ter requalificação porque tudo isto, estes fortis e estes fortes, são vistos desde a atração destes bairros. O enquadramento dos monumentos, a reutilização do património industrial, é uma coisa que não foi referida e é importantíssima. Nós temos aqui património industrial desde o século XV. Há moinhos que estão neste momento até em ruínas. O maior edifício de Elvas é a moagem da Companhia Alentejana de Moagens de Vapor, que está também em ruínas e é um património industrial importantíssimo. Portanto, há o chamado lagar, aquele lagar da Raposeira. De Santa Rita também, mas da Raposeira, lagar grande, lagar novo. Portanto, há uma série de lagares que estão também abandonados, coisas do século XVI, XVII, XVIII, que estão abandonados, até já edifícios do século XX, agora, como a Agrim, estão em ruínas. Tudo isto se cria toda uma lógica de edifícios industriais que fazem uma coroa algo distanciada do centro, mas que marcam a paisagem urbana. As acessibilidades, de novo, na questão do plano, e passamos ao plano de urbanização, não precisa tanto, mas os fundamentos também são uma questão que eu vou dar mais ênfase, que é a intervenção na recuperação das linhas de águas urbanas, como fator de revalorização ambiental e urbana, pela criação de vias alternativas, vias pedonais e cicláveis alternativas, o estabelecimento de parques hortícolas urbanos no vale do Ribeiro, que é o Ribeiro do Seto, em zonas, a pouco e pouco, que estão com hortas, as que começam a ficar abandonadas, recuperar esse cariz como uma matriz de paisagem e não pela recriação só de espaços novos só por serem novos, e as questões importantes ligadas ao design urbano e à comunicação, ao mobiliário e a todas essas questões e a sinalética que muitas vezes começam a criar alguma poluição urbana visual, o que é importante conter. Isto de uma forma muito sintética e sem esmaçar com conteúdos mais árduos, era isto que eu queria deixar este testemunho para continuarmos os trabalhos neste contexto. A todos muito obrigado e passo a palavra ao João Paulo Garrinhas, que